Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, nós vamos iniciar o nosso quinto episódio da segunda temporada de Sociedade dos Geógrafos Mortos. Na primeira temporada, com 10 episódios, nós vimos questões sobre a espacialidade humana. Essa segunda temporada considera o tema Espaço e Cultura. Os 4 primeiros episódios são, digamos assim, falando sobre a natureza da geografia cultural, a ideia de cultura, símbolos e significados. A partir desse quinto episódio, nós vamos começar a ver temas da geografia cultural, ou das relações entre espaço e cultura. Nesse quinto episódio, nós vamos estudar a paisagem cultural. No sexto, pretendemos analisar a região cultural. E, do sétimo em diante, outros temas como a toponímia, os lugares de densidade simbólica, os itinerários simbólicos, lugares da retórica e lugares vernaculares, que é muito interessante, e alguns episódios sobre as formas simbólicas espaciais. Vamos começar então vendo agora a paisagem cultural. A paisagem tem sido um tema tradicional na geografia. Sua importância na história do pensamento geográfico foi maior, até aproximadamente a década de 50, tendo decaído após a Segunda Guerra Mundial. Mas a bibliografia é enorme. Eu vou dar apenas algumas indicações. Na coleção Geografia Cultural, uma antologia, volume 1, há um capítulo, uma parte, aliás, intitulada Paisagem, no qual tem 4 artigos. O primeiro é o clássico de Sauer, de 1925, A Morfologia da Paisagem, que nós abordaremos agora. Segue-se o texto do Dennis Cosgrove. A geografia está em toda parte. Simbolismo nas paisagens humanizadas. Terceiro texto que nós abordaremos rapidamente aqui é do geógrafo francês Augustin Berke. Paisagem marca e paisagem matriz. E, finalmente, o quarto texto, que é fundamental, é do Paul Clavel, A Paisagem dos Geógrafos. Nesse texto, o Clavel faz uma bem elaborada discussão sobre os diferentes modos como os geógrafos, pelo menos desde o começo do século XIX, abordaram a temática da paisagem. Ele dá a quem lê o texto uma visão ampla das diferentes diretrizes com que o tema da paisagem foi abordado. Esse texto, talvez, para quem não quer se aprofundar, é o mais importante de todos. Quem quiser pegar um texto pequeno, muito antigo, em francês, vale a pena para ver a visão francesa sobre a paisagem, especialmente no que diz respeito ao mundo agrário. Está em francês, do André Meunier,
Les Paysages Agraires. Mais recentemente, em inglês, a editora Routledge lançou um livro chamado Landscape. Outras referências serão fornecidas no âmbito desse episódio. Bom, a paisagem, no que nós vamos analisar aqui, e eu lembro que o termo é de interesse de várias e várias áreas de conhecimento. Na Escola de Belas Artes e na arquitetura trabalha-se com paisagismo. A paisagem interessa a arquitetos, urbanistas e quem trabalha nas artes visuais. Isso mostra a importância e a varredura com que esse tema cobre o conhecimento científico. Mas nós vamos apenas abordar duas perspectivas. A paisagem como morfologia e a paisagem como significados. Essas duas leituras, essas duas perspectivas, dizem respeito, respectivamente, à visão saueriana e à visão daquilo que foi denominado de geografia cultural pós-80. Na primeira, a paisagem tem como ponto de partida a definição ou a visão de cultura ampla. E na segunda, a visão de cultura restrita. Então, são duas linhas de investigação sobre paisagem. Nós vamos discutir essas duas linhas muito brevemente e depois traremos a temática para o Brasil, para a geografia brasileira, onde diga-se desde já que a paisagem, no meu entender, sempre foi marginal, secundária, no âmbito do interesse dos geógrafos, mesmo aqueles da geração de 30 até 56, 60. Vejamos, então, a paisagem na perspectiva de Sauer, a partir de seu texto, A Morfologia da Paisagem, de 1925. A paisagem, para Sauer, era o conjunto de formas integradas entre si que cumpriam cada uma determinadas funções. E essa paisagem ocorria numa certa área. Então, tinha uma localização bem definida, ou seja, numa área bem definida, ocorria uma combinação de formas integradas entre si que cumpriam funções ligadas à sociedade. Nós estamos falando, portanto, de uma paisagem cultural. E a perspectiva saueriana era de que essa paisagem era o resultado da ação humana, da cultura, diria Sauer, sobre a paisagem natural. A paisagem natural, era o resultado de uma ação de forças da natureza, clima, geologia, geomorfologia, hidrografia, pedologia, biogeografia, que criaria uma paisagem natural. Que a ação humana, entendido por Sauer como sendo a cultura, daí a visão bem ampla de cultura, esta cultura modelava a paisagem natural, criando a paisagem cultural. E isso era possível, segundo Sauer, ter várias mudanças. Paisagem natural, paisagem cultural 1, ação da cultura, paisagem cultural 2, ação da cultura, paisagem cultural 3.
e assim sucessivamente. Isto constituía uma das bases de uma perspectiva cultural na geografia. O estudo da paisagem era um dos temas centrais na geografia saueriana. E ele denominava isso de a morfologia da paisagem. Morfologia, como se sabe, é o estudo das formas. E ele privilegiava a forma a partir de uma formação que ele teve ainda em sua cidade natal, Warrenton, no sul do Missouri, durante seu curso de graduação. Aquela comunidade étnica alemã tinha muito interesse em estudar a obra de um literato e filósofo do final do século XVIII, início do século XIX, Goethe, que era muito lido, estudado pelos alemães no final do século XIX. E Goethe falava que a forma era o estágio superior, o ápice da ação humana em sua obra de transformar a natureza. Então, a morfologia, estudo da forma, que pressupõe o processo de transformação da natureza ou da paisagem natural numa paisagem cultural. Portanto, essa temática era muito importante e por aí seria possível compreender-se o que era a ação humana que estava materializada no espaço por meio de uma paisagem. Lembro que, em inglês, o termo paisagem, landscape, significa a forma da superfície da Terra, land, forma da Terra, não terra-planeta, mas a superfície terrestre. Há muitas coisas a se fazer sobre isso e eu vou retomar esse assunto daqui a pouco quando estudarmos ou discutirmos alguns aspectos em relação a esse tema no país. A segunda perspectiva, a perspectiva dos significados, do simbolismo, vem de um passado muito remoto, mas que ganha força na Inglaterra da segunda metade do século XIX com esse intelectual inglês John Ruskin, que é resgatado por Cosgrove em sua tese de doutorado nos anos 70. Ou pelo menos é a partir de Cosgrove que, entre os geógrafos, Ruskin se torna conhecido. Porque ele é muito conhecido para aqueles que trabalham com história da arte. Ruskin falava da necessidade de se ler a paisagem em termos de seus significados. Intenção essa que iria aparecer com o filósofo alemão Ernst Cassirer, em 1923, no seu livro Filosofia das Formas Simbólicas. Segundo Cassirer, é a partir dos significados que nós entendemos a gênese, a estrutura e a constituição da sociedade. Portanto, ia além da morfologia. É procurar ver que significados tinha a paisagem. E é isso que o Dennis Cosgrove faz em sua tese de doutorado sobre a paisagem palladiana, nas regiões saneadas dos baixos cursos do rio Po e Adige, no nordeste da Itália. Que significados tem isso? Para que grupo social? A paisagem como significados é transformada assim não no estudo morfológico, que, afirmo, precede ao estudo dos significados. Não é possível fazer estudo de significado se você não conhece a morfologia.
Morfologia essa que é o resultado de um processo. Naquela relação processo-forma e significados. Nesse sentido, a paisagem, então, enquanto significados, impregnada de simbolismo, torna-se um texto a ser lido. E o primeiro grande exemplo nessa perspectiva está no livro do James Duncan, um americano, professor em Syracuse e depois na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em seu livro de 1990, intitulado A Cidade como Texto. A política da paisagem no reino de Kandy. Kandy era a capital de um reino pré-expansão colonial inglesa que fica no norte da ilha do Sri Lanka, o antigo Ceilão. Ali tinha um reino com a capital Kandy, e através da literatura, da bibliografia, o Duncan tenta ver o que significava a paisagem dessa cidade. E ele faz isso para o período que vai de 1810 a 1820, antes da conquista colonial britânica. E ele mostra que a paisagem da cidade tinha pelo menos 3 grandes conjuntos de significados, a partir da interpretação de textos sagrados e da vivência de grupos sociais que viviam em Kandy. Uma interpretação, um significado era fornecido pelo rei, o outro pelos nobres, e o terceiro significado pela massa da população, mostrando como os significados estão vinculados à estrutura de classe. Este é um livro fundamental, não é? No Brasil não existe tradução nem A Paisagem Palladiana, de Palladian Landscape, do Cosgrove, nem de City as Test, do Duncan. Mas isso é de se lamentar. Uma boa biblioteca de pós-graduação deverá ter os dois. Bom, vamos ver então alguns exemplos de paisagem na perspectiva não morfológica. E nós voltaremos daqui a pouco, mas na perspectiva de significados. A primeira é considerar a paisagem como um produto social. Nesse sentido, a paisagem pode ser vista como reflexo, produto, meio e condição. E aí é interessante notar como o Cosgrove transforma uma contribuição do Raymond Williams e nessa transformação entra a paisagem. O Raymond Williams, ao discutir a natureza da cultura numa perspectiva marxista, fala que é necessário identificar a cultura da classe dominante, culturas residuais e culturas emergentes. Se é possível estabelecer alguma crítica a isso, mas o que importa é essa contribuição naquele momento dado por Raymond Williams. Contribuição essa que o Cosgrove joga para a paisagem, falando paisagem da classe dominante, paisagens alternativas, ou seja, residuais e emergentes. E isso abre um caminho enorme para novos tipos de paisagem de natureza social. O próprio Cosgrove tem um livro do começo dos anos 80, Formação Social e Paisagem,
no qual ele estabelece uma conexão entre a formação social, conceito de Marx, e suas relações com a paisagem. E o grande exemplo é a própria Inglaterra. A paisagem anterior à época da Revolução Industrial, que antecedia e durante a Revolução Industrial, com o fechamento dos campos, mostrando como essa paisagem estava inscrita em formações sociais que mudaram. O segundo tipo de exemplo nos é fornecido pela contribuição de Augustin Berg, que em 1981 fala de paisagem marca, paisagem reflexo e paisagem matriz, mater. Paisagem matriz, que condiciona o futuro. Isto é uma contribuição extremamente importante, porque a paisagem deixa de ser algo ingênuo, destituído de qualquer significado social, mas que é ressaltado seu papel de produto e condição. Paisagem marca, paisagem matriz. E, finalmente, o outro exemplo que eu quero dar e que é muito importante e cada vez mais importante na nossa sociedade, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, e ganha força de lá para cá, está ligado ao conceito de paisagem da simulação. Paisagem como um simulacro. Ou seja, a criação de formas espaciais conectadas entre si, que ocupam uma determinada área, portanto, na perspectiva sauriana, mas que apresentam significados que são de quê? Criar um simulacro, de transportar-nos mentalmente para lugares e tempos do passado e diferentes, como se nós perdêssemos o nosso pé no aqui e agora e fôssemos transportados para as ilhas tropicais da Polinésia, para uma aldeia medieval na Alemanha, para o núcleo de povoação no Canadá, para uma cidade medieval, para uma rua carioca do começo do século XX, para uma aldeia mexicana, uma rua comercial de um souk árabe. Paisagem da simulação, que envolve e que tem esta função de enquadrar-se no processo de acumulação de capital. Os shopping centers são mestres em fazer isso. O que significa, por exemplo, a transformação inscrita em lei municipal, a transformação do centro de Blumenau, cujas ruas do centro da cidade, pela década de 60, eram ruas que pareciam iguais a qualquer cidade brasileira do mesmo porte. As mudanças legais levaram a que todos os prédios a serem construídos ou fossem segundo uma arquitetura de enxaimel, como se ali fosse a Alemanha. Associado a isso está a diretriz marketing dizendo: vá à Alemanha sem sair do Brasil. E isso atrai turistas. Turismo em Blumenau ampliou-se muito após essa mudança em sua paisagem,
em sua paisagem de simulação. A mesma coisa está acontecendo em Campos de Jordão. Paisagem da simulação quando você também congela a paisagem antiga de cidades que se transformaram em patrimônios mundiais. Ou seja, a paisagem passou a ser objeto de interesse do capital. Mas há uma enorme gama de possibilidades do estudo da paisagem. Paisagem social, paisagem marca paisagem matriz, paisagem da simulação. Eu já falei aqui paisagem híbrida ou paisagem poligenética, não é? Que é a que pode ser associada às relações sociais ou às mudanças sociais. Mas o que eu queria aproveitar o tempo, falar do Brasil, dos estudos de paisagem sobre o Brasil. E eu fico impressionado como essa temática passa tangenciando a análise geográfica feita por nós. Parece que paisagem é irrelevante, quando ela é reflexo, meio condição da ação humana, quando em torno dela está cada vez mais um envolvimento capitalista. Vejamos algumas coisas interessantes que eu vou apenas apontar aqui, pensando em possíveis pesquisas sobre o tema da paisagem. Que começaria por qualquer que fosse o tema específico, começaria com uma profunda descrição morfológica das formas que estão ali integradas, cumprindo funções que interessam ao conjunto da paisagem e da sociedade, naturalmente. Vamos ver alguns exemplos. Vocês já pensaram em estudar a paisagem da Zona da Mata Mineira desde quando ela era habitada por grupos indígenas, antes dos portugueses chegarem ali? Admitidamente, diria que na Zona da Mata Mineira é possível encontrar 3 paisagens. Uma paisagem natural, ou relativamente muito pouco tocada pelo ser humano, e que era a floresta tropical semidecídua. Isso perdurou durante muito tempo. Segundo lugar, uma paisagem marcada pela presença do café. Em terceiro lugar, uma paisagem degradada, com pastos degradados e de uma precária pecuária leiteira. Essa sequência, floresta, café e pastagens, essa tríade parece ter sido muito importante no Brasil. Não só na Zona da Mata Mineira, mas em todo o interior de São Paulo. Ou na Baixada Campista, floresta, cana, pastos degradados, muitos dos quais sob especulação fundiária, visando a urbanização, sobretudo quando se aproxima da cidade do Rio de Janeiro. O que é, por exemplo, a paisagem das áreas que se conservaram agrícolas do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul-sudeste do Paraná? Área de colonização europeia. Como aquela paisagem foi detalhadamente trabalhada, visando a sua própria preservação. E aí é bom lembrar, e que nós esquecemos, do conceito de sistemas agrícolas, que são
meios pelos quais a paisagem agrária é transformada. A rotação de terras primitiva, a rotação de terras melhorada e rotação de culturas. E tudo isso significa um processo mais rico, mais profundo de elaboração e reelaboração da paisagem. E quando nós passamos ao urbano, por favor, vejam no livro Caminhos Paralelos Entrecruzados, de minha autoria, o pequeno texto publicado originalmente na GeoUSP, por volta de 2015, chamado A Paisagem Urbana Brasileira, tipos ideais, em que eu coloco a existência de 3 paisagens, não todas, mas apenas 3, nas grandes cidades brasileiras litorâneas. A paisagem da fachada luminosa da alta classe média junto à praia, Copacabana, Ipanema, Praia da Costa, em Vitória, litoral de Salvador, litoral de Maceió, Recife, Fortaleza. É uma paisagem que é a mesma e que tem um nítido estado social. Ali está o poder. O segundo é a paisagem da favela transformada. Não mais de pau a pique e lata, mas de tijolo, concreto, com laje, mas com bibocas, ruas sem saída, onde mora uma população sacrificada, controlada pelas milícias ou narcotráfico. E UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, é a favela moderna, exemplificada pelo Complexo do Alemão. Eu não conheço, mas certamente também por Paraisópolis, em São Paulo, e outras. E o terceiro é a paisagem dos novos eixos exclusivos, marcado por 3 elementos fundamentais: as vias expressas, os condomínios exclusivos e o shopping center. São 3 paisagens urbanas da grande cidade brasileira. A outra, paisagem dos cortiços, paisagem dos bairros de classe média novos, paisagem dos bairros de classe média antiga, paisagens populares de casinhas, muitas vezes construídas por antigas fábricas, e a paisagem da autoconstrução na periferia. A mais, descubram, porque esse é o retrato da cidade brasileira. E mais, hoje, paisagem das vias de tráfego das grandes metrópoles, a exemplo de Rio de Janeiro e São Paulo, sobretudo paisagem noturna das grandes vias de tráfego, habitada por milhares e milhares de moradores de rua, que criam um ambiente, um quadro, onde vivem, e que pouco incomoda, ou incomoda muito, a muitos. Tanto o tema da paisagem está de pé. Há muita coisa que fazer. Antes que eu me esqueça, e a paisagem da Amazônia? A paisagem do território Yanomami? A paisagem da floresta por toda a Amazônia degradada por esses fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, firmas de mineração que não constroem, mas destroem a natureza?
criando uma paisagem da morte, de uma negação da própria paisagem. Bom, esse tema está aberto. Eu falei muito pouco sobre ele. Eu faço votos para que muitos de vocês estudem a paisagem. Bom sucesso na empreitada. Até a próxima. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.